Tá certo. Obrigado. Até já. Alô, alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, Alô, bom dia. bom dia. Bom dia, professor. Conseguimos ouvi-lo? Muito bem, Ah, perfeitamente. muito bem, fico muito contente. Isso é que é preciso. Em perfeitas condições. Perfeitas condições. Ótimo, eu entrei um bocadinho mais cedo, que era para garantir que isto estava tudo bem. Deixa-me cá partilhar o meu ecrã para ver se isto continua bem. Só um minuto. Só um minuto. Ora. Vou partilhar o outro ecrã, já percebi. Só um minuto. Dois. Assim vocês estão a ver o meu ecrã, certo? Sim, professor, estamos a ver o ecrã. Perfeitamente, perfeitamente. Muito bem. Então, para já vou pôr a câmera, que é para vocês me verem a mim. Quem vai fazer o controle host desta apresentação é o meu colega engenheiro Nélio Cossa. Ah, muito bem. Muito bem. Em princípio está tudo certo. Não sei se me estão a ouvir todos. Estamos, sim, senhora. Então, temos ainda 11 minutos. Esta pequena paragem foi para levantar ou aquecer os motores, para exatamente às 12 horas levantarmos o voo com o comandante João Penha Lopes e que não vamos ter problemas nenhuns, como aqueles que teve ontem a presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen. Portanto, está tudo certo. Exatamente. Ok? Gostaria de agradecer também, já antecipar-me, a presença do professor Camilo Amarce. O professor Camilo Amarce é uma pessoa de referência à escala global, é uma pessoa cientista que se concentra no tratamento de dados e por isso agradecemos a presença dele. Eu não sei se ele nos quer transmitir algo. Para nós é sempre uma honra ter o professor Camilo conosco e estamos à espera também há mais de 2 anos ou 3 que ele, que ele aceite dar uma conferência, dar um webinar. Mas mesmo assim, queremos agradecer. E ontem também li o artigo da professora Sofia, muito interessante. Aquele também é um artigo que poderia servir para um webinar, sobretudo para as pessoas que estão prestes a querer ou a desejar algo, não só no que concerne ao investimento imobiliário ou a casa, mas a própria vida, aquilo que nós também demos um webinar, não sei se tem conhecimento, mas podemos fazer chegar produtos de luxo, aquilo que nós chamamos o over-deliver, quer dizer, mais do que o produto, o que é que está detrás disso? É muito interessante. Professor Camilo, tem o microfone desligado e se nos quiser transmitir algo, é sempre bom. Sim, do meu lado mesmo agradeço. Eu acho que
aqui venho mesmo hoje para aprender um pouco mais, mas acredito que isso faz parte de um processo de preparar para oportunidades futuras. Existe aquela síndrome do impostor que quando o professor Dias falou dos 2 anos, eu considero que é aquele momento que consideramos que sempre não estamos preparados e precisamos de um pouco mais. Então, desde que me contactou, acabei fazendo mais um mestrado para tentar me preparar, depois fiz mais uma outra formação, mas ainda sinto-me sempre um pouco incapaz de ainda estar ao nível dessa audiência, mas vou preparar-me. Obrigado. Eu penso que é conversa, né? Eu conheço bem o professor Camilo e pode ter a certeza que as condições estão reunidas. Mas nós estamos hoje à espera e vamos dar a grande atenção ao comandante João Penha Lopes, ao professor doutor. É preciso fazer alguma referência muito especial, porque ter alguém do Instituto Superior Técnico honra bastante a CBS, né? E a atitude, particularmente o diálogo com o professor João Penha Lopes, ajudou bastante a nós a definirmos, sobretudo, questões de aquilo que nós chamamos, eu não sei se o professor João Penha Lopes tem conhecimento, aquilo que nós chamamos cláusula zero. A cláusula zero para o professor Penha Lopes é importante que todos fiquem a saber. Nós devemos reunir todos os elementos para dar respostas em tempo imediato, não em tempo real. Não podemos criar latência, não podemos criar espaço. Quando o professor João Lopes manda um e-mail, a resposta tem que ser em ato contínuo. Essa é a cláusula zero, né? Nós não podemos perder a comunicação em qualquer circunstância, né? E nós vamos começar ao meio-dia, professor. Nós vamos fazer a sua apresentação exatamente ao meio-dia. Sim, Nós sei. somos uma escola que também segue rigorosamente as medidas pedagógicas. Sem stress nenhum. Obrigado. Já agora, a propósito do que acabou de dizer ao professor Lourenço Dias, Sim, o que é, eu aqui, por exemplo, aos nossos funcionários, sim, aquilo que eu lhes digo sempre é: há uma diferença grande em não ter nada para dizer ou não dizer nada. sim, Porque o não dizer nada é que enerva os nossos clientes. Porque se sim, nós lhes telefonarmos a dizer, olha, em relação à sua dúvida, eu devo dizer que não sei responder ainda e prevejo ter uma resposta daqui a 3 dias, está tudo bem. Portanto, ele não tinha nada para dizer, mas pelo menos não ficou na posição de não dizer nada, porque o não dizer nada permite tudo. Quer dizer, será que eles receberam e-mail? Será que não receberam? Será que eles sim. estão a dar importância? Será que eles não estão? Portanto, nós aqui dentro da empresa a filosofia é, mesmo que não haja nada para dizer, por algum motivo, diz-se alguma coisa, nem que seja para dizer isso. Olha, eu não lhe tenho ainda nada para dizer porque estou à espera de uma resposta de A, B, C, D, qualquer coisa. De maneira que não receber nada é que eu pessoalmente fico sempre muito nervoso. Mas também ajuda-nos a organizarmos, né? Isto é importante, porque no caso do professor Camilo, do cientista Camilo, que está aqui conosco, eu tive que não sei se tem, não tem ideia do que é Maputo, sair de uma ponta da Vladimir Nelini, ir a 25 de setembro e esperar ela à porta e dizer: "Oh, Camilo, não estás a responder os meus telefonemas, nem os meus e-mails." E ele aí já não tinha outra alternativa. E eu toquei esta conversa exatamente por causa do professor Camilo. O professor Camilo não me liga nenhuma. Então, isso enerva-me às vezes. Não é isso, doutor. Existe um alto nível de respeito mesmo. Mas é isso. Mas muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Faltam 4 minutos. Eu não sei se a doutora Sónia Citol quer nos dizer alguma coisa, né? Eu não sei se íamos a tempo, mas vou tentar a tempo para ver se a professora
Sofia, interessava-me que ela participasse nisto. Vou-lhe mandar já para ver o que é que ela diz. Era importante para ela participar e conhecer as nossas, né? Era importante ver isto. Eu não sei se o Helder está, já acordou, já está a trabalhar. Alô, bom dia. Bom dia, Helder, professor. como é que está? Meu querido, Graças a Deus. está tudo a Graças. andar? Isso é importante. Não se esqueça depois também da organização do professor Bernardo Gomes e Luís Filipe, né? Sim, Eles sim. querem lançar um curso de inteligência artificial. Depois nós temos que ver isso também com o professor João Lopes e com o professor Emerson. Mas agora temos que fazer o cartaz para avançarmos com isso. Perfeito, professor. Yeah. Eu não Emerson. sei se podemos... temos ainda 2 minutos. Portanto, se alguém queira transmitir-nos algo, estamos abertos. É assim que nós funcionamos, né? E é para nós uma honra ter aqui todos presentes. A Sofia, não sei se está aí, se nos quer transmitir algo. Não? Joaquim Soares, quer nos dizer algo por 30 segundos? Estamos a correr com muita velocidade. Não? Dizer é que estamos em perfeitas condições, estamos a ouvir tão bem e Obrigado. estamos a crescer, estamos a evoluir. Estamos a Obrigado. crescer, estamos a evoluir. Era só isso. Conforme o professor Dr. João Penha disse, eu prefiro falar do que não falar, né? Então, eu estou muito satisfeito sobre Não isso. sei se foi isso que ele disse, mas pronto. Como tem 30 segundos, acabou. Ok. Conectando. Muito bem. Então, começo por agradecer a presença de todos, particularmente ao professor Dr. João Penha Lopes, que aceitou o convite de estar aqui conosco, de dar uma aula, de participar ativamente no capital e social da CBS de Moçambique, no sentido de posicionar quer as pessoas que estão a assistir, quer a CBS, quer Moçambique, à escala global, para percebermos a importância do tema que ele vai apresentar e, por isso, devo-vos rapidamente dizer que a escolha do professor João Penha Lopes deve-se essencialmente a 30 anos de experiência em automação de processos e gestão inteligente de documentos. O que vai ser mais difícil nas organizações, como todos devem perceber, e temos aqui também, é uma grande honra, o Camilo, que é cientista. Esta coisa de dados tem muito a ver, fundamentalmente, com a nossa capacidade de granularidade, a nossa capacidade de arrumar os documentos, arquivar os documentos, de modo que esses documentos nos sirvam essencialmente para produzir produtos. Portanto, o professor João Penha Lopes dedica-se a trabalhar com as empresas, com as pessoas, torná-las mais inteligentes, de modo a que tenham a capacidade de simplificar as suas operações e, por isso, com essa simplificação das operações, temos um ganho enorme de produtividade que, introduzido no mapa de custos,
ele produz exatamente aquilo que hoje normalmente nós chamamos de sustentabilidade. Portanto, nós temos uma pessoa de referência na nossa escola, que é do Instituto Superior Técnico de Portugal. Devo dizer às pessoas que não conhecem, passar pelo Instituto Superior Técnico de Portugal não é coisa fácil, e particularmente na área de engenharia, que é o caso do professor João Penha Lopes. O professor João Penha Lopes tem aqui a nossa escola, temos o meu colega que garante que estas aulas sejam realizadas, é o professor Helder, que está ligado ao Concept Management da CBS, é a pessoa que nos garante sempre quer a qualidade de som, quer os trabalhos antes, durante e posterior ao webinar, é o Helder Santos, que se organiza, que chama todos os elementos para que isto aconteça. Mais uma vez, agradeço ao professor Helder, agradeço a presença de todos e, particularmente, como eu digo, ao cientista que cá temos, que muito nos honra, que é o professor Camilo, e nós estamos a insistir também com o professor Camilo para que faça parte da CBS e que nos ensine novos caminhos, a nova descoberta dos dados. Agora é dados e inteligência artificial. Professor, a escola é sua, estamos prontos para aprender. É o que mais nos motiva a estar a aprender. Professor, tem o micro desligado. Professor, tem o micro desligado. Nunca falha esta, nunca falha. É o que eu Ok. ouço mais. Ok. Estão a ver o meu ecrã, não é verdade? Certo? A apresentação ainda não foi lançada. Não estão a ver o meu ecrã, aliás. Não. Só um minuto. E agora? Agora sim. Agora sim. Estamos prontos para levantar o voo. Muito bem, eu quero começar por agradecer ao professor Lourenço Dias e à CBS a honra de me terem convidado, porque para mim é uma honra. Sinto-me algo pressionado pela presença do cientista Camilo Amarci, sou professor, e desde já confesso que troco tudo o que sei por tudo aquilo que não sei, de maneira que também estou sempre disposto a aprender coisas novas. Tendo dito isto, vamos lançar esta apresentação. A apresentação tem este título: Brainware para a empresa do futuro, como automatizar processos na era da inteligência artificial e da smartphoneização. E porquê é que tem este título? Tem este título porque o Brainware tem a ver com capacidade de pensar, software do cérebro. E as visões estratégicas vão muito para além da tecnologia. Porque a tecnologia vale o que vale, apesar de, mesmo assim, de estar muito avançada. Mas a estratégia que nós temos que implementar tem que ser independente da tecnologia. Nós temos que pensar como é que queremos fazer ou o que é que pretendemos atingir e então depois pegar na tecnologia que existe e fazer o que é preciso para atingir os nossos objetivos. Não é pensar com base na tecnologia. Portanto, esta palavra brainware que nos vai acompanhar durante toda esta apresentação tem a ver com libertar-nos de tudo aquilo que é supérfluo, de ações supérfluas, para nos concentrarmos no essencial. Eu depois, de qualquer dos casos, vou enviar esta apresentação para o professor Lourenço Dias. A frase como automatizar processos é para nos identificarmos em relação ao brainware. Ok, concretamente, vamos falar de quê? A gente tinha que usar um exemplo prático. O exemplo prático que me é mais familiar é automatizar processos. Portanto, esta parte do título define o campo prático da aplicação. Finalmente, na era da AI e da smartphoneização, tem a ver com o alinhamento da CBS que eu estive a ver em todas estas áreas. Foi uma feliz coincidência, eu não criei esta apresentação por causa da visão da CBS, mas não deixei de ficar muito contente ao perceber no final disto tudo que tínhamos visões absolutamente coincidentes. Esta é a justificação do título.
custos ocultos, e esses é que são é a maior dificuldade das entidades em reconhecerem os custos ocultos das ineficiências. Isto é como aquela pessoa que tem uma dor crónica, dói-lhe sempre um dado de braço ou um cotovelo e ao fim de 20 anos de doer, a pessoa já nem nota que tem lá a dor, mas a dor continua lá. Nesse caso é uma dor oculta. Aqui são custos ocultos. Mas antes de seguirmos muito a viagem, deixem-me falar um bocadinho de mim e da empresa. Eu passei por vários lados antes de fazer esta minha própria empresa. Trabalhei para as telecomunicações nos CTTs, micro-ondas, fui fornecedor da NATO em emissores de onda curta, fui eu que fiz o projeto técnico da TVI em Portugal, e é uma das estações privadas que foi para o ar em 1993 e já na altura era completamente digital. E depois de ter estado na TVI, em que a direção técnica tinha que se integrar com o marketing, com a informação, com a programação, fui eu que desenhei os processos internos e gostei da experiência de desenhar processos. Portanto, quando saí daquilo já estava, enfim, no andamento normal, eu já não estava lá a fazer grande coisa, não havia muito para inovar, decidi sair e fazer uma empresa minha, que veio a ter este nome, Clever Time Consulting. E porquê é que veio a ter este nome? Já agora isto é interessante saber-se. O nome original era RGPS, Reengenharia de Processos e Software. O nome tipicamente a engenheiro, mas com muito pouco impacto social. De maneira que contratámos uma empresa, duas garotas novas de marketing, elas eram bastante espertas, e eu fui-lhes expor o meu problema e disse, olha, eu tenho uma empresa que faz isto assim, 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 chama-se assim, mas eu noto que isto não tem grande receptividade, quero que vocês me sugiram nomes para a empresa. Ok. Ela perguntou o que é que a gente fazia, o que é que a gente não fazia, pediu proposta, que a gente lhes mandasse propostas que manda para clientes, pediu para vir connosco a clientes para as reuniões de definição de processos e disseram-nos, então ok, então daqui a 15 dias venham cá, porque a gente daqui a 15 dias tem um conjunto de opções para vocês escolherem. Ok. Daí a 15 dias lá fomos. Fomos ter com elas e elas disseram, olhem, pela primeira vez na nossa história nós não temos mais do que uma opção para vocês. Ah, é? Pois, considerando que vocês eliminam os tempos mortos das empresas, o único nome que a gente tem para vocês é Clever Time, porque o que vocês vendem é tempo inteligente para as empresas. E assim ficou. Desde há 30 anos atrás, então, ao 29, Clever Time Consulting. Independentemente eu gosto tanto daquilo que faço, que em 2013, portanto já pós os meus 50 anos, decidi fazer um doutoramento em Madrid, na Universidade de Alcalá, com uma tese que era os benefícios económicos da gestão eletrónica de documentos. Portanto, se há um tipo entusiasta a falar disto no mundo, esse tipo serei eu. E continuo completamente dedicado àquilo que faço e adoro aquilo que faço, o que é ótimo, porque quem faz aquilo que adora não quer ter que trabalhar na vida. Pronto, isto, em resumo, é a minha história e a história da empresa. Qual é a dor universal? A dor universal é esta. Os processos são manuais, perdem-se papéis, as aprovações ou recusas de um determinado documento são extraordinariamente lentas porque a pessoa não está, porque só aquela pessoa é que sabe o que é que se passa em relação a isto, porque eu depois de meter o meu carimbo aprovado não sei para onde é que devo mandar o papel, etc, etc, etc. Isso traduz em trabalhos administrativos sem qualquer mais-valia, muito repetitivos, e quando nós passamos horas dentro de um trabalho chato e muito repetitivo, perdemos o gozo por pensar em coisas novas, por pensar na inovação, como é que eu posso melhorar isto. De maneira que, qualquer que seja a empresa ou a organização onde nós nos aproximemos, esta é a dor universal, que é aquela dor que nós pretendemos tratar, as causas, não apenas tirar a dor. Estes 30 anos de entusiasmo, este aqui são alguns dos nossos clientes, portanto, vocês veem a Accenture é uma das gigantes consultoras, a Ricoh, as maquinetas de fotocópias, impressoras, etc., IVEC Caminhões,
a uma venda de equipamento para casas, a ICMA farmacêuticas, Transdev, companhias de transportes, Biodermas, cremes para a cara das senhoras, etc. A Alpla faz garrafas de plástico para esse mundo inteiro. Curiosamente, na Alpla nós tivemos uma cena muito engraçada, porque fizemos uma instalação para a Alpla Portugal. Eles ficaram muito contentes. 3 meses depois tínhamos a Alpla Espanha, que também tinha a mesma solução que nós pusemos na Alpla Portugal, com um parceiro local, espanhol, a dizer: gostávamos que fossem vocês a tratar dos nossos processos e da nossa gestão documental. Ficámos com a Alpla Espanha e no ano passado, em 2024, foi a Alpla França que quis também tinha a mesma solução teórica, a mesma solução de plataforma que quis passar para nós. A Trivalor é um grupo de 23 ou 24 empresas em Portugal, em que uma das empresas do grupo atua como serviços partilhados para o grupo inteiro e esses é que são os nossos clientes para processos e gestão documental. O ano passado tivemos um caso muito interessante, foi os estaleiros de Helsínquia. Os estaleiros de Helsínquia contactaram um parceiro local da mesma plataforma com que nós trabalhamos, que é a DocuWare, uma empresa alemã, e disseram: nós queremos mudar de software, porque temos um software para aprovação de documentos, temos um software para gestão de documentos e temos um software para gestão de processos desses documentos. E queremos tirar esses 3 softwares e pôr só um. Vocês são capazes de fazer. E esse parceiro finlandês, enfim, não tinha a experiência que nós temos destes anos todos, contactou a DocuWare a dizer: como é que a gente faz isto? E a DocuWare disse: o melhor é vocês consultarem, falarem com a Clever Time em Portugal, que eles ajudam-vos. E assim foi. Portanto, o parceiro finlandês lá vendeu as licenças que tinha que vender, mas fomos nós que fizemos com eles todo o desenho dos fluxos para a substituição dos softwares. E hoje os estaleiros de Helsínquia está tudo pendurado na solução que nós desenhamos. Enfim, não deixa de ser uma cena muito engraçada. De maneira que, isto para dizer o quê? Nós somos agnósticos em relação ao tipo de negócio. Quando alguém diz: mas esperem, é que o meu negócio é muito específico, é muito especial, ouça, eu não quero saber. Eu só preciso saber que documentos originam que processos, quais são as regras desses processos e quais são os intervenientes. O negócio base para mim é absolutamente irrelevante. Eu só preciso desta informação. Porque ainda há muita gente que diz: mas isso não dá porque eu sou especial. Ok. Portanto, aqui o gancho para o capítulo seguinte é: e se o segredo não estiver na tecnologia? Não é? Hardware, software e brainware. Até hoje, as empresas defendem-se loucamente. Eu já digo já explico porque é que digo a palavra defendem-se. Em investimentos em hardware e software. Defendem-se porquê? Porque quando as FIAs, o topo da pirâmide, dizem: mas não vejo que isto esteja a melhorar. O que é que se passa? Vocês fizeram alguma coisa para melhorar isto? As FIAs intermédias dizem: nós até compramos os melhores computadores, nós até compramos o melhor software que está aí, que permite fazer isto e fazer aquilo, portanto, está a ver, se nós até compramos isso tudo, a culpa não é nossa. Ora, isto é um bocadinho aquilo que a IBM fazia nos anos 70, a vender as suas grandes máquinas. Nenhum diretor de informática alguma vez podia ser acusado do que fosse se tivesse comprado IBM, porque ele dizia: eu até comprei IBM, o melhor que está aí, portanto, obviamente a culpa não é minha. Agora, as pessoas esquecem-se, e os gestores topo não se apercebem, que o hardware e o software são as ferramentas do escultor. Está na cabeça do escultor a estátua que ele quer criar e a técnica para usar essas ferramentas para criar a estátua. Isto é,
ter ferramentas de topo de gama só por si não basta. Daí a história do Brainware. Portanto, o Brainware é o nosso código final. Nós não estamos aqui a discutir o que é que a tecnologia faz. Nós temos que pensar como é que desenhamos os nossos processos para que a tecnologia seja eficaz. E essa é a parte difícil. Eu não digo que não. É muito mais fácil para qualquer pessoa dizer: fogo, eu até tenho o melhor hardware do mundo, tenho o melhor software do mundo, a culpa não é minha. Portanto, se aquilo não funciona, o que é que eu hei de fazer? Eu até gastei uma fortuna nisto. Portanto, nós até podemos pegar em paus e pedras para desenhar uma represa no meio de um deserto, seja naquilo que for, mas se nós soubermos pensar como é que utilizamos esses paus e essas pedras, nós conseguimos fazer coisas muito úteis. Já para não falar que a tecnologia hoje permite o impensável. Portanto, temos que questionar em qualquer processo porque é que se faz isto assim. Eu devo-vos dizer que há uns tempos atrás tive uma... há poucas coisas que me surpreendam, mas de vez em quando aparece uma. Estava num cliente, ele tinha acabado, era um cliente novo, e eu disse: sim, senhor, então vamos lá desenhar o vosso processo. Eu acho que ele queria começar pela aprovação de faturas, acho que é isso. Muito bem, então descrevam-me lá o processo. Blá, 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 vai aqui, vai ali, se for mais que X ainda vai acolá. E no final, antes de ser a pagamento, vai a este senhor que tem que aprovar. E eu perguntei: então, mas esse senhor, se tem que aprovar, quer dizer que também pode recusar. O que é que ele tem na mão dele? A que dados é que ele acede para saber se aprova finalmente ou se recusa? Não. Ele aprova sempre. Então, espera lá, então, mas se ele aprova sempre, porque é que a fatura tem que lá ir? Porque há 20 anos que ele aprova sempre. Portanto, e pronto, ok, e a gente meteu lá o senhor, e o senhor continua muito contente a aprovar as faturas que lá passam, sem qualquer outro. Mas isto é um recurso que se está a gastar ali, não é? E vale sempre a pena perguntar o porquê. Os nossos consultores, quando vão também avaliar clientes, a pergunta que eles levam sempre na cabeça, que eu lhes imponho, é: qualquer resposta que vocês ouçam, perguntam porquê. Porquê é que é assim? E porquê é que não é de outra forma? Porque muitas vezes os próprios clientes, quando a gente lhes pergunta porquê, eles reconhecem: realmente você tem razão, pois, porquê é que a gente há de fazer isto? Fulano, então, mas porquê é que a gente há de fazer isto e não faz assim? Eles próprios descobrem na altura de responder ao porquê que de facto as coisas podem ser diferentes. E automatizar o mau processo pode trazer perdas enormes. Mas atenção, o que é hoje um mau processo pode ter sido um excelente processo ontem. Eu vou dar um caso. Um pai tem 3 filhos e só tem uma moto. E tem que levar os filhos à escola a tempo das aulas, às 8h30 da manhã, e ir para o emprego. Como é que ele pode levar de forma legal os filhos à escola? Leva um de cada vez, sai de casa com um às 8, volta a casa, leva um às 8h15, volta a casa, leva um às 8h30. Pode-se melhorar este processo? Não. Ele só tem uma moto, portanto não há... Este processo é o processo perfeito. Mas se ele comprar um carro, por pequenino que seja, no carro já cabem os 3 filhos. Isto é, se ele for usar o mesmo processo usando o carro, passou a ser um péssimo processo, porque ele está a fazer 3 viagens quando bastava fazer uma. Isto é, qual é a moral da história? Não há processos bons nem processos maus em termos absolutos. Há processos bons e processos maus em termos da tecnologia que os suporta. E é preciso as pessoas terem bem consciência disto. Isto é, quando nós chegamos a um cliente e dizemos: vocês agora conseguem melhorar os vossos processos, há muitos que dizem: mas nós estamos tão habituados ao anterior. E sempre: é com o que vocês quiserem. Vocês podem manter os anteriores, mas estão a deitar dinheiro à rua, isso agora é com vocês. Portanto, a história do processo bom ao processo mau tem a ver com metodologias, e uma nova tecnologia obriga a reestudar o processo. E por isso, quando eles dizem: então pronto, nós vamos pensar nos nossos processos, e quando tivermos os processos desenhados, a gente diz-vos para vocês implementarem, eu digo sempre: não, nem pensar.
eu tenho que estar presente à vossa discussão, nem que seja só como observador. Porque como vocês não conhecem as funcionalidades da tecnologia, vocês podem estar a desenhar processos de forma muito mais complicada que o que podiam desenhar, porque a tecnologia permite simplificar isso. E eu tenho que estar presente para vos dizer essas cenas. De maneira que é aqui basicamente que nós lidamos com o cliente, porque muitas vezes eles até dizem coisas do género: eu quero que o processo faça assim e assim e assim e assado. E eu digo sempre: não, você tem que me transmitir qual é o objetivo final deste processo. O como lá chegamos sou eu que decido. Não é você, porque eu é que conheço a ferramenta, eu é que conheço a tecnologia. Portanto, há sempre, como os clientes, mas isto eles dizem de boa fé, eles estão há tantos anos habituados a fazer desta forma, que a tendência é dizer como é que querem que a coisa seja feita e não qual é o resultado final que pretendem. Portanto, é aqui que entra o brainware. É aqui que entra o treino de brainware dentro do cliente. Isto basicamente é o mesmo conceito de cada aula ser uma tese em si mesma. Porque o objeto de estudo é este processo administrativo, é a aprovação das faturas nesta empresa. Porque muitas vezes dizem, aprovação de faturas, mas isso vocês quase que podem fazer copy-paste. Quais que? Nós temos 30 anos de aprovação, de implementação de processos, não temos 2 clientes em que o processo de aprovação de faturas, que é suposto ser standard, seja igual. Todos eles têm coisas diferentes. Temos clientes que dizem assim que a fatura chega ao sistema, chega à empresa, nós queremos que ela seja lançada no ERP. Temos outros que dizem, não senhor, a fatura primeiro sofre o circuito de aprovação interna e só se for aprovada é que é lançada no ERP. Tive um tipo que me disse o seguinte, que não dá para acreditar. As faturas assim que chegam são lançadas no ERP, mesmo que essa fatura tenha vindo por engano e nem sequer seja para nós. Eu até perguntei, desculpe, diga. Eu não queria acreditar no que estava a ouvir, mas ele insistiu. Não, mesmo que a fatura não seja para nós, eu quero que ela seja lançada no ERP. Portanto, a gente ouve-se tudo. E não há 2 clientes iguais de todo. Por isso, o brainware é absolutamente essencial para podermos então jogar com aquilo que a tecnologia nos pode oferecer. A automatização inteligente na prática e smartphoneização, que é hoje uma situação de utilidade gigante. O que é um processo automatizado? Há N. Vamos aqui falar em 3 exemplos. O exemplo 1, aprovação de faturas de fornecedores. Na aprovação de faturas de fornecedores, nós temos que definir um processo de aprovação, de recusa, seja daquilo que for. Pode ser mais simples, pode ser mais complexo. O mais complexo que nós tivemos até hoje foi há 2 anos, numa empresa de logística e transportes, em que praticamente o processo de aprovação de uma fatura dos fornecedores deles, porque eles subcontratavam transportes, variava quase em função do número de contribuinte deles. Portanto, consoante o número de contribuinte, assim o processo era diferente. Uma complexidade extrema, mas está tudo a funcionar. E, obviamente, uma das situações típicas que acontece no processamento de qualquer documento, neste caso é faturas, qualquer coisa, é aquela velha resposta: então a minha fatura vocês não pagam porquê? Porque o administrador ou o diretor financeiro está no estrangeiro durante 15 dias e só quando ele vier é que pode assinar as faturas para serem pagas. Ora bem, isso com um telemóvel, com um tablet, isso desaparece tudo. Porque eu no meu telemóvel, no meu tablet, vejo o que é que tenho para processar, vejo os documentos, vejo as decisões anteriores que os documentos tomaram e tomo a minha decisão, esteja num terminal de aeroporto, esteja num hotel da China, seja lá onde for. Isto é, aquela cena de, pois, temos que esperar que o Sr. Silva chegue, porque ele é que tem que assinar, isso acabou-se. O Sr. Silva pode aprovar o documento de onde quer que esteja e o documento continua no seu fluxo. Este é um exemplo típico
da automatização com base em smartphones, por exemplo. Um outro exemplo é a admissão de colaboradores. Na admissão de colaboradores, nós temos que lhes proporcionar equipamento, uma secretária, cadeiras, um computador, por exemplo, o que seja. Tudo isso reflete-se em requisições internas, à informática, à logística, seja aquilo que for. Tudo isso pode ser processável automaticamente. Isto é, não temos que andar a fazer e-mails, a dizer, epá, entrou o fulano para a sala tal, manda-me este computador ou manda-me aquele. Podemos preencher um formulário eletrónico, o formulário é despachado, é aprovado por várias pessoas, chega ao depósito e o depósito diz, sim senhor, está tudo aprovado, então está aqui o material, vão lá instalar. Um exemplo. Segundo exemplo, os N documentos que o novo colaborador tem que apresentar. Não faço ideia como é que é em Moçambique, mas sei lá, certidão de nascimento, certidão de se está casado ou não, os certificados de educação que ele teve, etc, etc, etc. E nós podemos automatizar a cena de controlar se está tudo, se os documentos estão todos entregues ou não. Que é para se faltar algum, automaticamente sair um e-mail para o colaborador ou para o futuro colaborador e dizer, pá, olha, você ainda falta entregar este documento. Isto é, não temos que ter pessoas horas a fio ou dias a fio a pegar nos processos dos vários colaboradores e ver se aquilo está tudo bem. E depois, quando nós recebemos informação do futuro colaborador, a informação tem que ser autêntica. Portanto, aquilo tem que estar assinado. Não sei como é em Moçambique, aqui em Portugal poderia ser uma assinatura notarial no currículo ou na declaração ou no que fosse, mas hoje em dia isso nem é preciso, porque eu posso pedir para ele assinar remotamente assinaturas digitais com validades notariais. Isto é, ele tendo assinado aquilo lá, aquele documento é válido em qualquer tribunal do mundo. E isso também é automatizável. Isto é, acaba-se o pesadelo de enviar o processo para assinar, o contrato, aquilo que for, o contrato perdeu-se, é preciso enviar a segunda via, etc, etc, etc. Claramente, na admissão de colaboradores, não há há N processos automatizáveis desta forma. O último exemplo aqui de processos automatizáveis é gestão de contratos. Contratos com fornecedores, contratos com professores, contratos com fornecedores de energia elétrica, etc, etc, etc. Qual é a grande vantagem de automatizar a gestão de contratos? É que normalmente quando há um contrato, o contrato tem um prazo de validade. Este contrato é válido por 2 anos. Mas se você quiser alterar alguma coisa, ou cancelar, ou etc., tem que o fazer nos 30 dias antes, ou 60 dias antes, aquilo que for. E muitas empresas perdem, ou muitas organizações, a possibilidade de renegociar contratos e até de os cancelar, porque ninguém notou que passou a data limite para o cancelamento ou para a renegociação. Ora, uma solução deste tipo permite automaticamente chamar a atenção de quem de direito, atenção, olha que este contrato vai acabar a partir do dia tal, já não pode renegociar ou cancelar, veja lá o que é que quer fazer a este contrato. E isso poupa, isto é um trabalho repetitivo, que obriga uma data de gente a estar a prestar atenção a uma data de papéis, enfim, eu não diria que não tem valor acrescentado, porque tem, se eles detectarem o berbicacho, consegue-se renegociar o contrato. Mas há coisas mais importantes para fazer se isso puder ser automático. Portanto, em Portugal aqui temos muitas empresas. Temos uma empresa de transportes, por exemplo, ali na zona de Coimbra, tem centenas de caminhões tiro por essa Europa fora, em que para eles a validade dos documentos tem uma importância louca, porque eles têm centenas de condutores de caminhões, muitos deles estrangeiros, eles têm que verificar a validade das cartas de condução, das autorizações de estadia em Portugal, dos seguros, das certificações que eles próprios têm, porque há caminhões que só podem transportar produtos químicos e os condutores têm que ter certificações válidas, etc. Isso ocupava 5 ou 6 pessoas lá dentro só para controlar isso, e agora estão lá 2 pessoas, basicamente,
a serem alertadas pelo sistema das validades que estão quase a acabar e alertarem os condutores do que é que eles têm que fazer. De maneira que a imaginação é claramente o limite. Qual é o papel da inteligência artificial nisto? Bom, um dos papéis, há N papéis. Um deles é que quando nós temos documentos em papel ou em PDFs e que é preciso ler o que lá está, como por exemplo capturar os dados de cabeçalho ou mesmo os dados de linha de uma fatura e encaminhar esses dados de linha para pessoas ou para outros sistemas, isso é feito automaticamente. O que quer dizer que não há erros, que se for preciso validar aqueles dados, nós podemos, dentro do processo, validar automaticamente os dados, chamar a atenção para coisas fora do lugar. Olha, atenção, que eles estão a cobrar isto por mês, mas o normal era cobrar aquilo. Enfim, esse tipo de coisa. E a inteligência artificial vai buscar esses dados todos sem stress e sem ser preciso dizer, olha, tens que ir ler aqui, ali e acolá. Não. A própria inteligência artificial apercebe-se de onde é que tem que ler esses dados no documento. Da primeira vez que faz isso, pede uma confirmação ao operador que está tudo bem. Ok, olha, eu penso que o total está aqui, a data da fatura está ali, os dados de linhas são estes, está tudo certo? Se estiver tudo certo, diz que está tudo certo. Se houver um dado que seja fora do sítio, o operador limita-se a dizer, olha, a data da fatura não está aí e aponta com o rato para a data, para o local certo. E o sistema aprendeu. Portanto, o papel da inteligência artificial nestas coisas é basicamente ler o que é suposto ler e enviar esses dados para onde é suposto enviar esses dados. Pessoas e ou aplicações. Impacto real. Eficiência, sustentabilidade e valor humano. Eu aqui não resisti a fazer uma graça com um boneco meu e em que o que é que esta caixa de boneco lá tem dentro? Um relógio, tempo. Nós, ao pouparmos tempo, poupamos dinheiro, e por isso lá está o dinheiro. Porque eliminar os erros dá dinheiro, eliminar tempo dá dinheiro, responder rapidamente a clientes dá dinheiro. Portanto, isto basicamente é dinheiro. A varinha mágica está lá porquê? Porque nós, internamente, temos as funcionalidades standard da tecnologia que utilizamos, mas para aquela pequena margem, 1 ou 2% de requisitos dos clientes, se a tecnologia não tiver as funcionalidades standard que respondam, temos nós internamente uma equipa que, usando a tecnologia e os suportes habituais, consegue colocar o que o cliente quer. Portanto, a varinha mágica está aí a dizer, ao longo destes 30 anos, nunca tivemos uma solicitação de um cliente que nós não conseguíssemos satisfazer, fosse por que forma fosse. Sustentabilidade, algo que está absolutamente em voga e de uma importância crónica, que é, se nós tivermos uma ampulheta, tal como esta que estão aí a ver, nós temos uma eliminação gradual do ecossistema natural para se transformar em CO2. Porquê? Porque continuamos a usar muito papel, muitas impressões, muitas necessidades de armazenamento físico, muitas necessidades de deslocações, etc. Nós temos que interromper esta ampulheta. Senão qualquer dia não temos um ecossistema natural, tá? É um deserto. Logo, ao eliminarmos papel, ao eliminarmos impressões, ao eliminarmos necessidades de deslocações, estamos a proporcionar, cortar, fechar esta ampulheta. É claro que poucas organizações, infelizmente, se ralam muito com isso. Bom, mas isto é a verdade a longo prazo. Os nossos filhos e os nossos netos vão perceber claramente o erro que hoje se faz ao não querer fechar esta ampulheta. Moral da história. Nós temos que nos focar no que é realmente importante. A estratégia. Queremos chegar onde? Porque é que queremos chegar aí? Porque a tática está nas soluções que nós automatizamos. Temos que nos focar nos clientes. Os clientes são quem paga.
temos que nos focar na inovação. Focar na inovação é um tipo de ter tempo durante o dia para pensar, epá, espera lá, será que isto não se conseguia fazer de forma mais automatizada? Será que é preciso fazer mesmo isto desta forma? Estratégia, clientes e inovação é brainware, não é tecnologia. Nós depois é que utilizamos a tecnologia que temos ou que podemos dispor para nos focar nisto, mas se nós no dia a dia não tivermos tempo para pensar, aliás, eu dou-vos um exemplo muito engraçado, a Accenture é a nossa cliente. E a Accenture aqui no centro de Lisboa tem um centro de processamento de dados de documentos gigantesco. Eles trabalham para N empresas da Europa, tudo no suporte que a gente lhes forneceu. E a Accenture é vulgar, sábado à noite, 10h30 da noite, eu receber um e-mail a dizer, ó João, estamos a pensar, queremos fazer isto, quais são as opções que a gente tem? Porque eles só têm tempo para pensar aos fins de semana. Durante a semana está tudo afogado a apagar fogos. E eu, se estiver acordado a 11h45 ou às 10h50 da noite, respondo, olha, podes usar este módulo com esta opção ou aquele módulo naquela, etc, etc. Portanto, nós temos que nos focar no dia-a-dia naquilo que é importante. E o que é importante são estas coisas. E para isso não é tecnologia, é brainware. Conclusão. Nós temos que pensar de forma diferente sobre o nosso trabalho. Ponto. Não há mais conversa. E o desafio que eu vos deixo não é para comprar software, não é para comprar em soluções, é escolher um processo na empresa onde trabalham, na organização onde trabalham, um processo, e ao longo desse processo começar a perguntar porquê. Mas porquê é que se faz este passo? Mas porquê é que se faz aquele? E por aí fora. E vocês vão descobrir que há uma série de coisas que afinal, às tantas, podiam ser melhoradas até com a tecnologia que as pessoas já têm hoje. Este é o desafio. Para acabar a apresentação e para passarmos às perguntas e respostas, eu tenho aqui um videozinho para vos mostrar, dura 4 segundos ou 5 segundos, em que nós somos o cão. O cão vai fazer umas habilidades que parecem inacreditáveis e eu só espero que vocês se revejam na reação do gato. E com isto, por aqui me fico. Vamos ver o vídeo. Pronto. Acabei a minha apresentação. E perguntas e respostas, professor Lourenço Dias. Obrigado pela apresentação, obrigado pela brilhante apresentação. Eu vou esperar que os colegas façam as perguntas e tenho a sessão aberta. Não sei se querem apresentar alguma pergunta. Tenho a sessão aberta, por favor. Não sei, está aí a professora Maria João. Professora Maria João Parreira, por favor. Estou sim, eu vou tentar ligar a câmara já agora. Não faz mal. Antes de mais, muito obrigada. Olá a todos, bom dia, boa tarde. Professor João Penha Lopes, muito obrigada, gostei muito de o ouvir. Eu entrei um pouco antes, mas felizmente vi o mail do professor Lourenço, mais uma vez muito obrigada também. Eu não vou tomar muito tempo, mas queria dizer que para mim foi muito interessante esta questão de como é que nós podemos, portanto, falou mais a nível empresarial. Eu sou investigadora de doutoramento em Ecologia Humana, eu sou engenheira agrónoma e, portanto, também me revejo muito na sua forma de ver os sistemas, não é? Numa visão sistémica, que no fundo é o que eu estou a aplicar agora, quando eu, há cerca de um ano, com a CBS, fiz portanto, webinar, foi em março, sobre inovação social, que é o meu foco.
eu foco-me nesse processo, na inovação social e no âmbito da minha tese eu já tinha alguns resultados e eu penso que o que eu vou partilhar que vai fazer aqui uma cola com o que o professor João também partilhou connosco, num contexto diferenciado, porque disse que nós poderemos, portanto, com esse desafio que lançou, que nós podemos escolher um processo e começar a questionar. E, portanto, num doutoramento é exatamente isso que se pretende, produzir conhecimento questionando, não é? E descobrindo novas possíveis melhorias. E na apresentação que eu fiz com a CBS há um ano, em março de 2024, eu apresentei o título Inovação Social e Transformação Digital. E aqui faço a ponte com a partilha do professor João, nomeadamente porque eu foquei-me na capacitação para a sustentabilidade. E o professor também falou na questão da sustentabilidade. Eu vou partilhar uma frase de um professor de uma instituição de ensino superior do nosso país, portanto, Portugal continental, um professor de inovação e de turismo, de várias, eu entrevistei professores de várias áreas. Eu estou a falar rápido porque não quero perder muito o vosso tempo, que acho que é importante os alunos também, ou professores, ou outros investigadores também partilharem as suas experiências. Eu vou ler a frase de um professor, é um excerto de uma frase que eu partilhei nesse webinar, em março de 2024, com a CBS, quando eu perguntei o que é a inovação social, não é? Porque é isso que eu questiono, porque nós temos muitas definições, muitas, portanto, abordagens mais oficiais, normativas, e muitas vezes quem está no campo, quem está com as mãos na massa, dito de um modo mais simples, não reconhece ou não se identifica muitas vezes com as definições, ou pensa que o que está a fazer que realmente que não tem valor acrescentado, falando nesta questão da gestão de informação, da melhoria dos processos que nós poderemos aplicar, não só a nível empresarial, mas também a nível societal, quando pensamos numa visão mais prática e pensando nas comunidades locais, que é onde eu me foco, nomeadamente nos territórios rurais de baixa densidade do nosso país, que, como temos visto nestes últimos meses, muitas vezes são territórios esquecidos, quer seja um assunto um bocadinho mais polémico ou não, mas sabemos que há muitos desafios societais, nomeadamente ao nível da sustentabilidade. E eu, mais uma vez, agradeço à CBS e ao professor João Penha Lopes, porque é realmente inspirador, além da sua experiência no âmbito empresarial e da gestão de informação. Eu termino com esta frase de um professor, como eu disse, de uma instituição de ensino superior do nosso país, que me respondeu à minha questão destas tensões do que é inovação social. Eu vou ser breve, porque já tomei algum tempo, e ele respondeu assim: a inovação mais dita científica, tecnológica e mais tradicional não chega para realizar as mudanças. Não chega. E eu diria, não chega nas empresas, porque também envolve questões naturalmente a nível organizacional. Portanto, a inovação não é só hardware, é também muito software e, mais do que tudo, organoware. E eu aqui faço a ponte com aquilo que o professor João falou do brainware. Portanto, este também usou com outras palavras, ele diz que inovação não é só realmente hardware, é também software, mas acima de tudo organoware. E eu achei muito interessante, lembrei-me desta frase pela sua partilha e que consigamos realmente aplicar o brainware. Muito obrigada mais uma vez. Ora, essa, Maria João, prazer. Não sei se a professora Sofia Abubacar quer nos transmitir algo da sua experiência e que possa encaixar nesta apresentação do professor João Penha Lopes. Olá, bom dia, boa tarde, professor. Antes de mais, obrigada por este convite. Infelizmente não consegui acompanhar a apresentação por inteiro, mas pronto, espero das próximas vezes conseguir ter acesso à apresentação. Esta vez foi um bocadinho de última hora. Este grupo, ao que eu percebi e senti, tem muito para dar e muita informação de valor que passou aqui. Pude perceber um bocadinho do histórico sobre faturações, etc., um pouco do meu percurso no passado, quando fiz o Procure to Pay, na altura
tanto no Naval como na Sazol, enfim, mas espero das próximas vezes conseguir acompanhar com mais detalhe e daí tirar algumas ilações destas conexões. Eu A penso todos, que a muito professora, bom dia. penso que a professora Sofia está enganada. Quando eu convidei era para a professora Sofia preparar-se para fazer o seu webinar, mas deixe estar. Está bem. Professor Helder, quer dizer alguma coisa? Temos mais 7 minutos para terminarmos e vamos ouvir a professora Mónica. Não sei se ela já está pronta. Mónica Freitas. Sim, professor, não sei se consegue me ouvir. Muito bem, muito bem. Yeah, Avance. perfeito, muito obrigado. Eu acho que é uma das aulas que dá gosto de participar, Sim, porque o professor João Penha, para além de trazer aspectos novos, ele é uma autoridade, porque são processos que passaram pelas suas mãos, então nos dão, mas nos assentam no chão. Agora, eu só queria saber, fazer uma pequena questão ao professor, tendo em conta essa nova dinâmica que o mundo atual acelerado nos impõe e que, na visão do professor, quais são os maiores desafios culturais e organizacionais que as empresas enfrentam ao tentar integrar tecnologias de automação baseadas em inteligência artificial, em especial, de modo particular, neste contexto da crescente smartphonização. Então, queria perceber quais são os desafios que o professor pode observar que as empresas enfrentam, do seu ponto de vista cultura e organizacionais. Obrigado. Helder, Dê-me um professor minuto Helder. só, dê-me um minuto. Professora Maria João, era só para fazer aqui uma ponte, e é importante que a gente faça aqui uma ponte entre Maria João, Plínio Fonseca e Camilo. O professor Camilo está ligado à ciência de dados, e este trabalho de ciência de dados, julgo eu, tem uma vertente social muito grande. Então era bom aqui estabelecer-se imediatamente uma ponte para futuros desafios ou estudos entre vocês, que é o professor Camilo. Professor Camilo, penso que mais um dia, menos um dia, vai acabar por aceitar. O namoro já vai muito longo, a aceitar participar em dar um webinar e a sua presença ser mais assídua na CBS. Professor João Penha, pode, por favor, responder ao meu colega Helder? Professor Helder, a sua pergunta é a pergunta do $1 milhão e eu sinto-me absolutamente embaraçado por lhe dar a resposta que vou dar, porque parece que eu estou a viver numa zona da pré-história. O principal problema é a cultura. A cultura das empresas come qualquer estratégia ao pequeno almoço. Qualquer estratégia. Quando você fala com pessoas que dizem: mas isso é muito caro. É muito caro. Então, mas o que você está neste momento a gastar, por não ter uma solução destas, eu vou-lhe dar um exemplo. Esta empresa de caminhonagem que eu falei em Coimbra, que acabaram por ser nossos clientes, a primeira vez, já lá estão, o quê? Será? 6 anos, 7 anos, que eu fui lá fazer uma apresentação, estava lá o dono da empresa. Eu fiz a apresentação, blá, 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 mostrei como é que as coisas se automatizavam e diz-me ele no fim: Engenheiro Penha Lopes, isso é coisa para custar quanto? E disse: é coisa para custar 50, 60 mil euros. Na altura não havia nuvem, era tudo on-premises, era mais caro. Resposta dele: mas isso é muito caro. E eu disse: senhor fulano, eu para chegar a esta sala onde eu estou, passei ali no seu pátio e estavam ali, 30 tratores e semi-reboques de transportes internacionais. Cada conjunto daqueles custa quanto? Custa à volta de 200 mil euros. E eu disse: 200 mil euros? Então o show gasta 200 mil euros naquelas coisas quando pode comprar uma carrinha Fiat de caixa aberta por 10 mil euros. Então, aquilo é caríssimo. E ele disse: mas aquilo rende mais. Pois, as nossas soluções também. É exatamente a mesma coisa. E depois fomos fazer contas aos custos que eles tinham por não usar e eu ganhei um cliente. De maneira, a cultura é danada. Porque as pessoas... e depois há aquela... Ouça, mas nós não temos dores, nós fazemos isto há 30 anos e há 30 anos isto sempre funcionou.
temos outro obstáculo que é às vezes não conseguimos falar com o dono do dinheiro. Quando a gente consegue falar com o dono do dinheiro, a negociação acaba por ser mais fácil. Porque quando temos que falar, o dono do dinheiro não existe propriamente. Por exemplo, o Max Center não existe um dono do dinheiro, aquilo está em bolsa, etc. Portanto, nós falamos com as FIAs intermédias. As FIAs intermédias podem ter tido até instruções, este ano o negócio está mal, não há investimentos. Portanto, mesmo que a FIA intermédia reconheça que isto faz poupar dinheiro, não se atreve a fazer a proposta porque, perante essas instruções, ainda julgam que ele está vendido ao fornecedor. Portanto, o que existe hoje a dificultar a penetração destas soluções não tem nada a ver com tecnologias. Tem a ver com as culturas instaladas nas empresas. E isso é o pior possível. Isto é, nós temos que levar essa malta, os donos das empresas, os chefes, os diretores de topos, para um teatro, para um fórum, onde a gente mostra as coisas a funcionar e lhes explica a lógica das coisas para eles perceberem. Porque isto é embaraçoso, mas as dificuldades não são complexas. Não é astrofísica, não, são coisas tão simples como estas. E depois há uma cena que é, e essa tem-nos criado algumas dificuldades. Nós estamos a trabalhar com grandes organizações governamentais aqui em Portugal. Eu não gosto muito de vender para os governos, que aquilo é sempre uma chatice. Mas ok, estas organizações querem mesmo andar para a frente. No entanto, o que é que eles fazem? Criam grupos de estudo. Isto é, a apresentação não é feita a uma pessoa que decide. A apresentação é feita a um grupo de pessoas, uma desta área, daquela, e elas têm que decidir em conjunto. Porquê? Que é para ninguém ficar com o ónus da responsabilidade. Não é? E isso, muitas vezes, coordenar essas diferentes pessoas ao mesmo tempo para se falar com elas é uma chatice. Eu já uma vez, desisti de tentar vender para o governo português, há muitos anos atrás, e até vos digo qual era a Direção-Geral. Fui à Direção-Geral de Saúde fazer a apresentação da solução que a gente tinha na altura, e na altura isto não tinha nada a ver com as capacidades de hoje, isto é há 20 anos. Fiz a apresentação ao Diretor Nacional de Saúde. E ele, no fim, disse, Penho Lopes, é isto mesmo que a gente precisa. Eu fiquei muito contente. Na minha infinita ingenuidade, fiquei muito contente. E disse, então, senhor diretor, então, como é que a gente vai fazer? Vocês vão lançar um concurso? Vão fazer o quê? Não vou fazer nada. Eu julguei que o senhor diretor tinha dito que tinha gostado. Adorei, Penha Lopes, adorei. Mas não vou fazer nada. Sabe porquê? Porque eu estou aqui há 20 anos. Na implementação de uma solução tecnológica como esta, por muito bem que corra a implementação, há de haver um bocadinho assim, e esse bocadinho correu mal. Foi preciso refazer, etc. E por esse bocadinho, há aqui centenas de pessoas que querem a minha cabeça. Portanto, diga-me lá porque é que eu me hei de chatear. Pronto, despedimos-nos muito bem, um grande aperto de mão, ficámos amigos, mas a coisa morreu ali. Portanto, em Portugal, eu disse que acho que isto é comum no mundo. As reais dificuldades de implementação têm a ver com a cultura das pessoas, tem a ver com a cabeça, não tem a ver com mais nada. Não sei se respondi à sua pergunta, e é embaraçoso para mim dizer isto, mas é. Não, percebi, professor. Muito obrigado pela resposta. Acho que os desafios são permanentes. A cultura também não é estática. A cultura, graças a Deus, e vai evoluindo. Exato. Obrigado. Ok, obrigado. Eu não sei se o Adérito José, o meu colega Adérito Nhacutana também quer dizer alguma coisa. Eu penso também que temos aqui o professor Jaime. Eu não sei se ele quer intervir. Nós vamos, dentro de 5 minutos, quando forem 13 horas de Portugal, vamos terminar. Eu vou contribuir um pouco, professor. Diga, faz favor. Sim, professor Lourenço. Acho que primeiro, parabenizar, acho que a apresentação foi mesmo muito boa, mas do meu lado, muito num comentário que o professor João estava a falar sobre o entendimento do negócio, em que
a área do negócio ou a empresa somente tem que dar algumas variáveis de entrada e o que é que pretende sair e o resto faz a automação. Só que eu vejo isso numa frase de, acho que é Henry Ford, que fala aquilo sobre, se perguntássemos o que é que eles queriam, haveriam de dizer somente que querem cavalos mais rápidos. E quando se faz esse processo de reengenharia ou mesmo automação de processos, possivelmente o cliente que já opera num determinado processo, ele não consegue visualizar uma nova realidade para ele. Por isso, essa conversa sobre uma nova possibilidade, mesmo a própria inovação, acaba sendo um grande esforço sobre a empresa ou a entidade que está a fornecer a inovação de vir com essa solução e, para tal, eventualmente tem que conhecer do negócio com alguma profundidade. Então, mais nessa perspectiva que venho e gostaria de entender do professor João como é que depara-se para esses casos de o cliente não estar a vir com essa contribuição de como é que é o processo final otimizado. Obrigado. Doutor Camilo, a pergunta é extraordinariamente pertinente e temos-nos defrontado com ela várias vezes. A pergunta de dizer, vocês têm cavalos mais rápidos é-nos feita, enfim, parábola, é-nos feita frequentemente. E há aquilo, mas o que eu respondo normalmente, porque eu dentro da empresa sou eu que faço o contacto, a consultoria inicial e o desenho dos processos, depois passo ao resto do pessoal para os implementar. O que eu pergunto sempre, nesse caso, perguntaria-me, não, esqueça os cavalos. O que você quer realmente é chegar mais depressa àquele sítio, não é? Você está a pensar em cavalos, mas se eu lhe proporcionar outro método, o que você quer é chegar mais depressa. Quão mais depressa você quer chegar? E quando chegar, por onde é que teve que passar? Há algum sítio onde tenha que passar para levar mais pessoas, etc. E eles assim, a pouco e pouco, porque lá está, como o professor Camilo diz, e muito bem, eles estão habituados à realidade. Eles estão começando a perceber que pode haver outras formas de lá chegar que eles desconhecem e, portanto, aceitam dizer, ok, sim, o que eu quero é chegar mais depressa. O que é que vocês têm que permita fazer isso? Vamos tentando tirar de dentro dos argumentos deles o como. Lá está. Por isso é uma das preocupações que a gente tem quando fala principalmente no início com os potenciais clientes, é conseguir retirar o como que eles têm na cabeça para os objetivos reais que eles querem. Normalmente aí não temos tido problema. O pessoal aceita bem que, ok, sim senhor, vocês não têm cavalos, têm outras coisas, mas sim, eu entendo, eu quero é chegar mais depressa, eu quero é levar mais mercadoria, eu quero é não pagar multas, o que seja. Mas essa pergunta, mas todos nos fazem a pergunta se os cavalos são mais rápidos. Isso aí dou toda a razão. É exatamente isso, sim. Então, suponho que seria mais um questionário de interação com o cliente para ver se conseguir ter algumas frases-chave, umas palavras-chave. Tal e qual. E por isso mesmo, nós nessa primeira reunião, tenhamos a coisa assim, que é mais importante de todas, nunca a faço online, nunca. Vou sempre lá. Porque, como vocês já viram, eu falo com os braços, com a cabeça, com coisas, e há uma série de detalhes que nós detectamos. Se eu estiver numa mesa com várias pessoas e a falar com elas, há uma que dá uma resposta. E eu vejo que a pessoa do lado faz assim um jogar com a boca e pôs os olhos em alvo. Eu noto logo que há ali qualquer coisa que não está bem e pergunto a outra pessoa, mas o senhor concorda com o que ele disse? Se isto for online, só estou a ver a cara do que está a falar, não estou a ver a do outro. E há muita coisa que nos escapa. Portanto, tipicamente na primeira reunião, para saber detalhes, é presencial, nem que seja do outro lado do país. Não, é isso. Obrigado. Era essa, obrigado eu. Professor Plínio, por favor. Professor Plínio. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor João, pela aula. Acredito que acabei ficando ultrapassado, mas há uma questão que me vem à tona. Eu acho que um dos grandes desafios, não só do ponto de vista da aceitação, é uma questão de uma troca de chip, diria assim, para começarmos a perceber que, do ponto de vista organizacional, algumas práticas e comportamentos, aquilo que chamamos de cultura, precisam de ser rompidos
para que haja inclusão de outros padrões, processos e de gestão, né? Então, o grande desafio, eu acho, principalmente para contextos como o de Moçambique, é essa mudança de abordagem e abertura para incorporar novos estímulos que vão permitir com que as organizações estejam mais orientadas para processos, mas principalmente para a simplificação desses processos por meio da inclusão dessas novas tecnologias dentro das dinâmicas das operações, mas também de gestão. Obrigado. Absolutamente, professor Polínio, absolutamente assim. É exatamente como diz. E é de tal forma, como diz, que uma das nossas abordagens, quando estamos a contactar um potencial cliente, um bom potencial cliente, é pedir-lhes um exemplo de um processo deles, aprovação de faturas, entrada de um funcionário, o que eles quiserem. E criamos uma nuvem de teste, nós desenhamos sem custos para o cliente, para o potencial cliente, que ele ainda não é cliente, desenhamos o processo e vamos lá e dizemos, olha, você agora durante uma semana ou 2 semanas pode fazer aqui os seus testes à vontade e mostramos aquilo a funcionar de uns para os outros. E eles ficam a funcionar durante 2 semanas, precisamente para durante esse tempo o chip poder mudar e eles dizerem, realmente isto assim é bastante mais prático. Quando eles chegam a esse ponto, ok, temos ali cliente e então logo tratamos dos detalhes a sério. A única coisa que não fazemos nesses testes, obviamente, é estar a integrar com outras soluções que eles tenham, porque isso já exige muito trabalho. Portanto, configurar o processo deles, a gente ainda chega aí. Configuramos o processo deles com os documentos deles, com os telemóveis deles, para eles poderem usar o telemóvel para tomar decisões e deixamos-los a brincar e a fazer testes durante 1 a 2 semanas. Precisamente para eliminar esse problema que o professor Polínio colocou. Eu não sei se a Ana Rosário quer dizer alguma coisa e convidaria a professora, não sei se está, a professora Mónica, para fecharmos. Professor João Penha, eu não tenho como agradecer esta aula. Foi para nós muito boa. Esperamos tê-lo cá novamente, sobretudo para consolidar a gestão no smartphone, que é a nossa grande preocupação, e pode ter a certeza que, como deve compreender, o nosso esforço para Moçambique é sempre levar a nossa continuidade, a nossa sustentabilidade através do smartphone. Moçambique, há zonas que nós não temos nem João Penha, nem paredes, nem casas de banho, só temos pessoas. Dou o exemplo da Ilha de Chefina. Então nós temos que fazer chegar esse conhecimento de João Penha à Ilha de Chefina, à Ilha do Ibo, onde não temos nem ensino secundário. Não sei se na Ilha de Chefina nós temos ensino primário, mas temos lá gente. Então, nós temos que fazer chegar este conhecimento. Por isso, daí a nossa insistência em o professor João Penha dar este webinar. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa para eu convidar a professora Mónica para fazer o encerramento. Agradecer ao Cornélio, o Cornélio Cossa, agradecer. Aires, também não falas, né? O Elton, porquê? Tem 30 segundos para falar, Aires. Boa tarde. Então, Em primeiro lugar, agradecer pelo tempo. Teve muita informação no PowerPoint que de verdade pode ser aplicada e que ajuda a renovar o processo das empresas. E peço também porque mando o PowerPoint para voltar a revisar, porque tem muita informação lá que é muito válida e que é necessário. muito obrigado. Do meu lado é tudo, Elton, gostei muito, foi um prazer. Elton, Obrigado. Elton, adérito. Boa tarde. Infelizmente cheguei tarde. Bom, mas vou cá 30 segundos. citar alguns comentários em relação ao tema. Bom, é um tema muito pertinente. Vou cá dar um exemplo concreto. Cá na agência temos usado muito AI
e tem-nos facilitado. Há processos que geralmente, antigamente, duravam semanas, meses para implementar e atualmente tem durado dias ou mesmo horas. Eh, Seja por isso, é necessário investir-se mais e consciencializar mais, principalmente para o público moçambicano. Obrigado. Obrigado. Professor, pode ter a certeza que nós aprendemos bastante, pode ter a certeza que, para mim, foi uma novidade a abordagem do tema nesta visão e, sobretudo, a ponte que fez com o nosso flyer. São poucos os professores que leem o nosso flyer, mesmo internamente. Nem sei se o Elton e o Aire já leram o nosso flyer. A delicadeza, a generosidade que teve em ler o nosso flyer, para nós é importante. Fiquei muito contente em falar da tese, que há uma aula, é uma tese. Este webinar é uma tese. Para nós, a mim deixou muito contente. Devo dizer que o nosso flyer foi preparado no Canadá. Não acreditamos ainda que exista outras instituições, outras escolas de negócios que tenham um flyer como o nosso, devidamente granulado, né? Nós andamos tanto em Moçambique, como no Brasil, como em Portugal. Não encontramos um flyer como o nosso. A nossa escola, como lhe disse, é uma escola para elites, mas elites de conhecimento, extensiva a todas as classes sociais. Não é aquela escola business school tradicional, só para gente que tenha posições de destaque, quer empresarial, quer na sociedade. Nós procuramos trazer pessoas com referências como João Penha, para nos levarem até eles e sentirmos que estamos na mesma mesa com eles a dialogar. Essa é a grande preocupação nossa. É aí que nós fazemos o empreendedorismo pedagógico. Professor, não tenho palavras para agradecer. Vou pedir à professora Mónica, se assim me permitir, antes de terminarmos, ouvir o professor João Penha para fechar, para depois a professora Mónica fechar. Obrigado. Ora, essa quem agradece penhoradamente sou eu e voltarei aqui as vezes que forem precisas, porque, epá, lá está. Não sei muito, mas o que sei estou disposto a partilhar com toda a gente. Obrigado. Não sei, levantou alguém a mão agora, há bocado, não sei quem foi. Não sei. Mas a professora Mónica, podemos fechar? Aí Boa está. tarde. Aí está. Boa tarde a todos. Deixe-me Enfim, apresentar primeiro ao professor João Penha Lopes, a professora Mónica. O que é que vê na professora Mónica, professor João Penha Lopes? O que é a primeira coisa que vê? não tenho os meus cabelos soltos, ele não vê, de certeza. Professor, mas pronto, eu sou a coordenadora do mestrado em desenvolvimento estratégico na CBS, sou professora na Universidade da Beira Interior. Enfim, na CBS eu tenho coordenado investigações de mestrado no âmbito, sobretudo da saúde, gestão de stakeholders, gestão de projetos. Do ponto de vista da investigação, interessa-me muito tentar perceber como que as tecnologias são implementadas dentro do contexto das organizações, sobretudo da saúde, ou seja, que tipo de dificuldades esse processo encontra e de que forma são superados. Em termos de enquadramento teórico, eu tenho trabalhado com a teoria de Bruno-Latour, porque, segundo a teoria de Bruno-Latour, as tecnologias dispõem de uma capacidade de ação, ou seja, a capacidade de ação não compreende só ao ser humano, mas as tecnologias também empreendem a ação no sentido de que ela produz impacto na decisão e na ação do outro. Então, se ela impacta a decisão do humano, logo essa capacidade da agência não compete só ao ser humano, mas também à tecnologia. E isso ajuda-nos, em grande medida, a compreender o falhanço de algumas tecnologias, porque é implementada, são gastos milhares de euros, mas, entretanto, não surte os efeitos desejados. Eu espero voltar a reencontrá-lo num outro momento, para aprofundarmos essas discussões. Eu acho que podemos publicar um artigo conjunto, ou, quem sabe, até envolvê-los nas nossas aulas, porque eu acho que realmente é importante tentar perceber isso, por que as tecnologias falham, e de que forma podemos ser uma mais-valia para as organizações, sejam elas lucrativas ou não lucrativas, no sentido de superar essa dificuldade, tendo em conta
que a modernização e a inteligência artificial e as tecnologias vieram para ficar. Bem-aja, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esperamos encontrá-lo muito brevemente. E peço desculpas, só apareci agora no fim. E mesmo assim não foi combinado, porque eu não sabia que eu ia fazer o encerramento, mas o nosso diretor está sempre a surpreender-nos com esses convites amáveis. Bem-aja, senhor professor, e esperamos encontrá-lo muito brevemente. Ora, é essa, eu é que agradeço as suas amáveis palavras, sempre ao seu serviço. Bem-aja, até qualquer dia. Podia repetir o título do seu webinar para eu fazer a revisão nos próximos 15 dias com os colegas de lá da CBS? O título do webinar, como Sim. automatizar processos na era da IA e da smartphoneização. Não, ainda falta a palavra-chave, professor, a palavra que nos deixou para aprendermos. Veremos. A qual? Qual é a palavra-chave? Brainware. Está vendo? Está vendo? Brainware é a palavra-chave. Não sei se o Joaquim Soares gostou, quem mais gostou. O Elton, meu querido Elton, não estás aí? Estás zangado comigo? Pronto, o Elton não está. O Adérito Nhacutana não quer falar. Professor, já viu qual é a palavra-chave que deixa para nós, né? E eu penso que a professora Maria João também devia ter falado um pouco mais, e ela, quando começa a falar, de facto, fala muito pouco, né? Mas devia falar um pouco mais, sobretudo nestes momentos em que não dá. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. Obrigado, Eu estou com a câmara Obrigado desligada, porque estou com a rede aqui com falhas, eu não gosto, mas é assim mesmo. Mas não faz mal, porque o sorriso da Mónica dá luz. É verdade, Sra. Mónica, é sempre um gosto ouvi-la, adorei vê-la. Vou-lhe mandar Mas não mensagem, disse. obrigada. Foi preciso eu pedir para dizer, né? Obrigada. Até breve. Até breve. Ok, até breve, um abraço. Obrigado, professor. Muito Ora, obrigado. é essa, obrigado eu. Eu não sei se o professor Helder quer fazer a fotografia para ligarmos as câmaras, como é habitual. Agradecia. Para ficar no nosso registro. Se pudéssemos ligar as câmeras para fazer a nossa fotografia. Professor Camilo, um obrigado que não termina. E o obrigado para voltar a ver. Conheceu já a professora Mónica e a professora Maria João. O professor Camilo Amarce é cientista de dados, é um dos poucos cientistas que temos em Moçambique e que se dedica particularmente a tratamento de dados. Era bom nós insistirmos que ele se juntasse à CBS. Muito obrigado. Professor João Penha, mais uma vez, obrigado. Ok, obrigado eu. Obrigado. Não sei se já está pronta a fotografia. Podemos tirar agora. A próxima vez é a tua de falar. Até breve. Já está. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Tchau.